Prezados e amados irmãos e irmãs, eu lhes cumprimento apresentando-lhes a minha saudação e desejando-lhes muito a bênção e a graça do nosso Pai, através da bênção da Santa Vó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador, a Santa preparada nestes tempos por Jesus, para que nela se cumprisse como realmente se cumpriu e está se cumprindo, a sua importante promessa a respeito da vinda e da obra do outro Consolador, que seria enviado à sua igreja e ao seu povo, para que verdadeiramente pudessem ter vida no Espírito e, por conseguinte, serem também abençoados na saúde do corpo e na sua vida terrena. Desejo-lhes, portanto, esta graça e espero que todos aqui tenham chegado com o desejo sincero em seu coração de receberem mais uma vez a bênção e a graça divina, que, como sabem, está sobre esta Igreja Apostólica, para que todo aquele que buscar o reino dos céus com sinceridade seja realmente fortalecido, alimentado e salvo, para que tenha paz no seu espírito e seja vencedor nesta terra. Lembro a todos, primeiramente, que no próximo dia 26 de agosto nós estaremos iniciando as reuniões especiais de preparo para a realização de mais um batismo nas águas nesta Igreja Apostólica, aqui em sua sede, e para tantos quantos se apresentarem devidamente preparados para receberem o batismo nas águas. Portanto, eu aviso a todos aqueles que estão frequentando esta igreja em caráter definitivo e que realmente aqui resolveram ficar e que se consideram como apostólicos, mas que ainda não se batizaram nas águas nesta Igreja Apostólica, aconselho que resolvam a fazê-lo, mesmo porque o batismo nas águas, uma das principais provas e um dos principais testemunhos da fé existente na vida daquele que realmente se arrepende dos seus pecados, o batismo nas águas, sendo assim, é muito importante para todo aquele que realmente quiser pertencer ao reino dos céus. Eu explico que aqueles que desejarem batizar-se devem preencher uma ficha própria. Para isso devem chegar mais cedo antes do início da reunião e procurar com o obreiro que estiver atendendo na sala aqui ao lado, procurar a ficha para ser preenchida, e deverão também trazer 2 fotografias tamanho documento. Eu lhes digo que através do batismo nas águas cumpre-se na vida daquele que sinceramente crê toda a justiça do nosso Pai, e sendo uma importante graça divina, é lógico que todos aqueles que realmente aceitaram a palavra e a doutrina pregada por esta igreja, que é a doutrina e a palavra do outro Consolador, a Santa Vó Rosa, é justo que aqueles que assim já foram abençoados cumpram na sua vida este importante sacramento para agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa pela sua salvação. E como sabem, todos aqueles que resolveram servir o reino dos céus nesta Igreja Apostólica, se ainda não são batizados, devem fazê-lo. No caso, estão todos os coristas, ainda jovens, que entraram para o coro recentemente, sem que todavia fossem batizados. Eu espero que todos procurem entender este assunto e, com muita fé e gratidão em sua alma, procurem cumprir este mandamento, pois é um mandamento divino, instituído por Jesus e confirmado nos tempos presentes pela Santa Vó Rosa Consoladora. Eu explico que nós não obrigamos a ninguém a se batizar. Uma pessoa pode ficar frequentando quanto tempo quiser esta igreja, desde que obedeça a sua disciplina, a disciplina da igreja. E se não quiser batizar-se logo, pode esperar. Mas eu aviso que todos aqueles que se consideram apostólicos devem fazê-lo, por ser
um mandamento divino e por saberem que isto é agradável e aprovado diante da Santa Vó Rosa, o Consolador. Somente são obrigados a batizarem-se os que servem à igreja. Portanto, obreiros, apesar que aqui na sede, pelo que me consta, não existe nenhum que não seja batizado. Ou se houver, naturalmente irão batizar-se agora, em agosto. E os coristas, que tiveram permissão para entrar para o coro sem o batismo, mas no primeiro batismo realizado depois de sua entrada para o coro, estes sim, são obrigados a batizarem-se. Mas eu aconselho para o seu bem, desde que, como eu disse, se consideram apostólicos, devem também, logicamente, cumprir e assumir a responsabilidade de um verdadeiro Filho de Deus, salvo por Jesus e pelo Consolador, e com muita gratidão darem o testemunho de sua decisão e de sua fé. E exatamente por isso eu falo-lhes alguma coisa nesta reunião a respeito da unção do Espírito de Deus sobre aquele que declara a sua fé em Jesus e na Santa Vó Rosa, o outro Consolador, que declara o seu arrependimento em relação aos pecados praticados e que declara também a sua firme resolução de viver para o reino dos céus desde a vida presente e obedecer em tudo à vontade divina, muito bem expressa nesta igreja apostólica, muito bem ensinada aqui através da doutrina revelada por Jesus, através da Santa Vó Rosa, o outro Consolador. Eu lhes digo que a unção do Espírito de Deus é aquilo que confirma a fé e, por conseguinte, a salvação sobre a vida da pessoa que realmente passou a crer e praticar a doutrina que ensinamos e que passou a crer também na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Eu me refiro à unção do Espírito do Pai, porque, como sabem, Deus é um ser inteiramente divino e celestial, é o autor de todo o seu reino e o criador de toda a vida, e ele tem um espírito. O espírito dele é superior até a ele mesmo, e é do espírito dele que se transmite a verdadeira vida a todo o reino dos céus, e que se transmite também ao seu verdadeiro povo na terra, para que todos tenham a certeza da sua salvação, tenham a certeza do perdão dos pecados da sua vida anterior, a se entregarem a esta fé, e a todos quantos verdadeiramente queiram ter força, fé e virtude na alma para poderem ser obedientes a esta doutrina e a todo o reino dos céus, e glorificarem este reino no seu viver e servirem com piedade ao nosso Deus, a Jesus e ao Santo Consolador, a Santa Vó Rosa, ficando por conseguinte fiéis a esta igreja apostólica. Nós ensinamos que através da unção e da bênção da Santa Vó Rosa, esta santa que foi formada nos tempos presentes realmente para criar um povo digno de receber, além da unção dela, a unção do Espírito do Pai. Eu lhes digo que a Santa Vó Rosa, dando da sua bênção, dando da sua proteção, ela convence a criatura a respeito do perigo do pecado, a respeito da verdade da doutrina que pregamos e a respeito da aplicação do juízo divino para salvar, para perdoar, para vivificar, mas também para condenar aqueles que não quiserem arrependerem-se dos seus pecados. Mas aquilo que está na Santa Vó Rosa e que faz com que a bênção dela realize tão importante obra, aquilo que fez da Santa Vó Rosa a santa que ela é, e aquilo, o poder que dá a ela virtude suficiente para convencer o povo a respeito da necessidade de se arrependerem e de viverem para o reino dos céus, aquilo que dá a ela virtude para curar uma enfermidade, caso naturalmente a pessoa creia e venha a merecer, se esforce para merecer.
O poder que está na Santa Vó Rosa, portanto, para curar uma enfermidade, para dar saúde, para abençoar a vida material, para dar paz aos corações. E, enfim, a virtude e o poder que está na Santa Vó Rosa para realizar todas as obras perfeitas do Reino dos Céus, inteiramente semelhantes à obra executada por Jesus, nosso Senhor, quando aqui cumpriu o seu ministério naquele corpo criado pelo seu Pai, corpo santíssimo. A virtude que está na Santa Vó Rosa, que dá a ela, portanto, poder para fazer esta obra extraordinária, é exatamente a unção do Espírito do Pai. Nos tempos presentes, depois que a Santa Vó Rosa alcançou o importante galardão de Espírito Consolador, ela é a principal representante do Espírito do Pai. Não estou dizendo com isto que Jesus não o seja. Ele é, e ele realizou seu importante ministério cheio da virtude do Espírito do seu Pai. E os santos que estão na glória celestial, como Maria Santíssima, os santos apóstolos, os profetas do passado, todos eles, quando executaram o ministério na terra, já naturalmente possuíam a virtude do Espírito de Deus. Mas todo o poder do Espírito do Pai, ao ponto de conceder autoridade para a realização de obras extraordinárias, só esteve absolutamente perfeito com Jesus, nosso Senhor, o Filho amado do Pai, e ainda está. E com a Santa Vó Rosa, o outro Consolador, pela missão que ela cumpre de organizar um povo para o reino dos céus nesses tempos presentes, de restaurar na terra a verdadeira igreja do reino dos céus, que é esta igreja apostólica. Naturalmente, todos os santos que reinam no céu, eles possuem a unção do Espírito de Deus, foram vivificados para alcançarem a sua importante missão. Mas acontece que entre todos eles existem os santos de maior poder e autoridade, no caso especialmente Jesus e a Santa Vó Rosa, e juntamente com eles também Maria Santíssima, com a distinção de que a Santa Vó Rosa cumpre nos tempos presentes mais importante missão, por causa de ser aquela que foi usada por Jesus para restaurar a verdadeira igreja na terra e dar não só alívio e paz àqueles que verdadeiramente creem, mas conceder a verdadeira vida do céu. Portanto, a Santa Vó Rosa possui toda a unção vivificadora do Espírito do Pai. E é lógico, e muito certo, e muito fácil de compreender, que aqueles que creem na Santa Vó Rosa como outro Consolador, aqueles que aceitam a doutrina e a palavra ensinada nesta igreja apostólica, por concordarem que ela é a doutrina do outro Consolador, e que a Santa Vó Rosa, para ensinar esta doutrina quando ainda estava no seu corpo na terra, e agora, como faz em espírito, ela recebia estas revelações de Jesus e ela possuía esta virtude. Por isso, pela sua importante missão, ela representa verdadeiramente todo o poder do Espírito do Pai. Mas, como eu ia dizendo, é lógico que aqueles que creem em tudo isso, logicamente, passem a ter o direito de terem também consigo a unção do Espírito de Deus, cuja unção, no caso do povo que se converte, em muitos casos é chamado também de batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas, como sacramento, tal qual ele é realizado nesta igreja apostólica, como sabem, nós realizamos na data marcada pela Santa Vó Rosa e o fazemos aqui, no nosso pátio, no tanque batismal, que aqui existe preparado para esse fim. O batismo nas águas é a declaração de fé, a declaração de arrependimento de pecados, mas aquilo que proporciona a vida, e aquilo, portanto, que dá ao batismo nas águas a importante virtude, o importante valor que ele tem é exatamente a virtude do Espírito de Deus. Nós, apostólicos, cremos com muita sinceridade e piedade na unção do Espírito de Deus, da qual gozam todos quantos são sinceros na sua fé, aceitando esta doutrina e, como disse, aceitando o ministério da Santa Vó Rosa como outro Consolador. Nós cremos, por exemplo,
que na hora do nosso programa, a Hora Milagrosa, programa transmitido através de algumas rádios deste país, já por muitos anos, e sempre ensinamos o povo que ouve aquele programa a colocar perto do rádio um pouco de água, pouco ou muito, quanto quiser, colocar água perto do rádio, na hora do programa Hora Milagrosa, programa desta Igreja Apostólica e da Santa Vó Rosa. Podem colocar também, como ensinamos através dos nossos programas, um pouco de óleo, de preferência o óleo de oliva mesmo, e colocam ali para ungir. E estes dois elementos recebem então, na hora da oração, esta virtude, não só a virtude e a bênção da Santa Vó Rosa, Jesus e de muitos santos, como a bênção de quem estiver orando, mas recebem estes dois elementos, a virtude do Espírito do Pai, e são vivificados. E há testemunhos importantíssimos de pessoas e de irmãos e irmãs apostólicos que têm sido curados de enfermidades até graves através do uso da água ungida, com a virtude do Espírito de Deus e com a bênção do Consolador. Unção esta que, como eu expliquei, se dá durante o programa A Hora Milagrosa. Nas reuniões da igreja, nós não consentimos que ninguém traga água para ser ungida e nem óleo, por causa de alguma confusão que poderia degenerar o assunto. Enfim, por más interpretações de quem não entende e não crê, nós não permitimos que tragam água para ser ungida na reunião, porque daria a impressão que nós estávamos fazendo uma espécie de comércio para este fim, coisa que nós não fazemos com nada, e muito menos com assunto religioso. Mas ensinamos a colocarem perto do rádio, na hora do programa Hora Milagrosa, um pouco de água, um pouco de óleo, a água se quiserem para tomarem, para lavar uma parte do corpo que esteja enferma, ferida, e o óleo a mesma coisa. Enfim, ensinamos como usar, e como eu disse, muitos e muitos têm recebido cura. Por quê? Porque creem na doutrina que ensinamos, porque se entregam de coração a Santa Vó Rosa, confiam em Jesus, arrependem-se dos seus pecados, são sinceros diante de Deus e creem na unção daquele óleo e daquela água, e então são abençoados. Mas nós cremos também num poder muito extraordinário da unção do Espírito de Deus, através da bênção e da graça dele mesmo, de Jesus e do outro Consolador, a Santa Vó Rosa, para dar vida aos elementos da Santa Comunhão. Então, quando realizamos o sacramento da Santa Comunhão, nós preparamos o pão, que fica arrumado, como a maior parte aqui já presenciou por muitas vezes e participam do sacramento da Santa Comunhão nesta Igreja Apostólica. Então preparamos e fica arrumado sobre a mesa o pão devidamente cortado, preparado para ser ungido, e o suco de uva, cumprindo o mandamento de Jesus, para que ele possa realizar a sua promessa e dar aquele pão a virtude da sua vida, para que realmente possa ser o corpo dele. E ao suco de uva, sem álcool naturalmente, também para que seja concedida a virtude do Espírito de Deus, para que aquele líquido, aquele suco de uva, com a virtude do Espírito de Deus, tenha as virtudes e os poderes do sangue de Jesus. Então, o apostólico é ensinado a crer com muita perfeição, com muita sinceridade, com muito amor e com muita humildade, em todas as virtudes extraordinárias do Espírito de Deus, que sobre esta Igreja Apostólica está com grande poder, por causa de termos à nossa frente o outro Consolador, que é a Santa Vó Rosa, emissora do Espírito de Deus, dele representante, enviada pelo Pai e por Jesus. Então entendam que para todo o apostólico a unção do Espírito de Deus é preciosa. E eu lhes digo que a unção do Espírito de Deus é o segredo da verdadeira fé e da verdadeira religião. Não adianta nada, mas absolutamente nada, uma pessoa dizer que tem esta fé ou aquela outra, que é desta religião ou daquela outra religião, se ela não for ensinada principalmente em dois princípios fundamentais. Primeiro, além de se arrepender dos pecados, buscar santificação, obediência em sua vida, exatamente para que o fruto da sua fé lhe dê direito a ter a unção
do Espírito de Deus. Então a unção do Espírito de Deus é que dá vida à religião. Não adianta uma pessoa ser muito religiosa, mas continuar nos pecados e não ter, por conseguinte, a unção do Espírito de Deus. Porque a unção do Espírito de Deus só é concedida para aquele que, além de ser um pecador, ter sido um pecador e no presente ser uma pessoa realmente arrependida, um pecador, ex-pecador penitente, que se arrependeu realmente dos pecados, além disso, uma pessoa que busque com sinceridade a obediência, o amor e a santificação. Sendo então obediente e buscando santificação, ele passa a ter na sua vida, sobre o seu espírito, passa a ter o verdadeiro alimento que alimenta a sua fé e que lhe dá o direito de possuir virtudes importantíssimas. E com isto, a sua fé passa a ser aquele bálsamo, aquele consolo, aquela graça que lhe dá paz, que lhe dá confiança, que lhe ajuda a viver realmente perto de Deus, junto a Jesus e a Santa Vovós, o Consolador, a crer no amparo e na proteção dos santos e a contar realmente com a proteção desses santos. Por isso é que nós dizemos que esta Igreja Apostólica nos dias presentes é a única que realmente representa o reino dos céus nesta terra, porque é a igreja sobre a qual está toda a unção do Espírito de Deus, uma vez que nós temos à nossa frente o outro Consolador enviado e prometido por Jesus, com todas as virtudes do Espírito de Deus. Então ela é o meio de comunicação entre o Espírito do Pai e o povo apostólico. Mas é preciso que este povo apostólico faça esforço para merecer isto constantemente em sua vida, porque a virtude divina sobre o nosso espírito é algo importantíssimo e que precisa ser alimentado e confirmado a cada dia, para que não venha jamais a se afastar da nossa vida, de todos nós e da vida daqueles que sinceramente creem. Porque assim como a pessoa recebe esta bênção, principalmente na hora que crê, então lhe é conferida esta virtude com a bênção e a graça da Santa Vovósa e de Jesus nosso Senhor. Assim como a pessoa recebe isto, pode perder. Isto é muito fácil de entender. Uma pessoa está na hora da sua refeição, tem apetite, sente fome, se alimenta, come o que está preparado, acabou a fome. Mas passadas algumas horas, se ela não se alimentar mais, a fome vai voltar, isso é lógico, porque o corpo tem necessidade de alimento. Então a pessoa come, almoça aquilo que tiver, seja uma comida simples, um arroz e feijão, que aliás hoje já está um pouquinho difícil, mas a maior parte tem, né? Então comeu, satisfez o organismo. Mas se ela não se alimentar mais, não comer mais nada, só beber água durante muitas horas, ela vai sentir fome outra vez e vai procurar outra vez o alimento. A nossa alma é assim, o nosso espírito é assim. Quando estamos e quando buscamos com sinceridade, quando pagamos o preço exigido por Deus, por Jesus e pelo Consolador, o preço para merecermos a graça e a unção divina, cujo preço é a nossa obediência, a nossa dedicação, a nossa luta para vencermos tudo quanto é mal e tudo quanto não possa ser por eles aprovado. Enquanto realizamos esta luta com sinceridade, nós temos o direito, não só pela nossa obediência, mas também e principalmente pela misericórdia e a graça da Santa Vovósa como Consoladora e de Jesus como Salvador, e pela grande misericórdia do nosso Pai. Temos a graça de alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, por conseguinte a nossa fé e todo o nosso ser na virtude preciosíssima do Espírito do Pai. Então nossa alma não tem sede. Mas a maior parte das criaturas que não entendem isto, ou que não tiveram ainda a grande oportunidade de compreender inteiramente a palavra e a doutrina desta Igreja Apostólica, aqueles que não se interessam por isto, ou aqueles que não tiveram esta oportunidade, em muitos casos creem de alguma maneira. Não é que não creiam, eles creem em alguma coisa, principalmente afirmam que creem em Deus,
afirmam que aceitam e creem na existência de Jesus como Salvador. E há muitos já, nos tempos presentes, que ouvindo principalmente através do nosso programa Hora Milagrosa, a explicação de nossa doutrina, também creem na Santa Vó Rosa como Consolador. E em muitos casos têm recebido até cura, milagres para a sua vida, solução de problemas. Mas se tais pessoas não pagarem o preço da fé e obediência para terem, através da grande misericórdia, de serem abençoados, de serem libertados até de vícios e de coisas muito más, para terem alívio em seu viver, se além disto não buscarem obediência e perfeição, para terem consigo a grande virtude de vida, que é a unção do Espírito de Deus, eles voltam a ter sede outra vez, porque não buscam alimentar constantemente a sua alma e o seu espírito, a sua fé. Aqui está o ponto, através do qual nós explicamos o fato de, infelizmente, alguns apostólicos chegarem a um determinado grau de perfeição, de amor, de fé e de dedicação, servindo o reino do céu, servindo esta igreja apostólica, servindo ao Consolador, a Santa Vó Rosa, ao nosso Pai, até com esforço, com amor, com lealdade, com humildade, com dedicação. E de repente começarem novamente a trocar de vida. De repente vão se esfriando no seu amor, vão se esfriando na sua dedicação, voltam a tolerar e até a consentir certas coisas erradas na sua vida, voltam a tolerar certas desobediências, certos pecados, voltam a ter aquela vontade de participar novamente de certos vícios, como por exemplo o vício do cigarro, o vício da embriaguez, o vício do jogo, dos tóxicos e outras coisas mais. Em comunhão com a Igreja Apostólica não há pessoas assim, porque ao ficarem nesta igreja deixam tudo, mas continuarão nesta obediência se a cada dia tiverem alimentado sobre si a grande unção do Espírito de Deus, principalmente através da graça poderosa da Santa Vó Rosa como Consoladores de Jesus. Então vamos continuamente vencendo quantas lutas surgirem e somos verdadeiramente herdeiros da vida do céu, porque temos conosco esta unção, que é a unção divina da verdadeira vida. Mas se caso se trate de um apostólico que durante um tempo viva assim, durante um tempo se esforça para merecer a unção do Espírito de Deus, de repente começa a obedecer, a primeira coisa que acontece é perderem esta unção. O Espírito de Deus se retira. Sempre foi assim, não é coisa de hoje, não é doutrina que estejamos ensinando nós hoje. Desde os tempos mais antigos, aquele povo que o profeta Moisés formou, eles possuíam a graça do Espírito de Deus enquanto eram obedientes, mas quando eles desobedeciam, quando eles pecavam, quando eles voltavam a adorar os deuses terrenos e materiais, baseados em tantas doutrinas erradas e em tantas heresias, enfim, quando eles se esqueciam de Deus, o Espírito de Deus se retirava deles. Porque entendam que não há comunhão alguma entre o Espírito de Deus e a desobediência. A unção do Espírito de Deus só está com aquele que paga o preço da obediência. E é por isso que nesta igreja apostólica, como nós temos o dever sagrado de cumprirmos diante de Deus, nós, digo, a direção desta igreja, o nosso estimado e amado irmão Aldo, como seu principal responsável e primaz e representante na terra da Santa Vó Rosa como Consolador, o qual também, logicamente, tem sobre si e sobre seu ministério toda a graça poderosa do Espírito de Deus. Então ele, e no caso eu, que também faço parte desta direção, nós prometemos que zelaríamos desta igreja até o fim, no sentido de lutarmos pela sua obediência e de lutarmos exatamente para que a igreja não perdesse a importante e gloriosa unção do Espírito de Deus, que é aquilo que nos dá o direito de recebermos não só as virtudes da Santa Vó Rosa para curar, para libertar, para resolver problemas, mas também a virtude dela para conceder a verdadeira vida. Então, nós fizemos este voto de lutarmos para preservarmos o direito
desta igreja continuar a ser dirigida pela Santa Vó Rosa, ouvir suas orientações através do ministério precioso e importantíssimo do nosso estimado irmão Aldo, e tudo fazermos para que esta igreja, enquanto lutar na terra, seja uma igreja verdadeiramente de Deus. Mas entendam que o voto que nós fizemos é o voto da igreja toda. Todos aqui possuem a mesma responsabilidade. O seu ministério, quer dizer, o ministério da igreja, ministério de pastores, de obreiros, de diaconisas, de coristas, que tocam, que cantam, enfim, todos os que trabalham na igreja e todos os que são apostólicos. Todos diante da Santa Vó Rosa têm esta grande responsabilidade de dar a sua cooperação, principalmente no sentido espiritual, para que a unção gloriosa do Espírito de Deus esteja sempre com esta igreja apostólica, e por conseguinte tenhamos sempre conosco, numa perfeita comunhão conosco, Jesus como Senhor e Salvador, a Santa Vó Rosa com o Espírito Consolador, a proteção de todos os santos, e tenhamos também o grande privilégio de contarmos sempre com o ministério importantíssimo do nosso estimado irmão Aldo, para que possamos ser guiados e dirigidos na mais perfeita fé, e as obras divinas continuem a ser realizadas em nosso meio. Então entendam que é um compromisso que nós todos temos, de zelarmos por esta unção do Espírito de Deus conosco, porque esta unção é que nos dá o direito de sermos dirigidos pelo Consolador, e esta unção é que também dá o direito desta igreja contar com o governo muito sábio do nosso estimado irmão Aldo, para que sejamos governados diretamente pelo céu e pelo nosso poderosíssimo Deus. Eu explico e recordo isto não só para que todos entendam bem o que seja a unção do Espírito de Deus e como nos dias presentes ela se realiza em nosso meio, como também para explicar, em primeiro lugar, ou recordar, porque já preguei isto muitas vezes, recordar aos que são batizados e a todos quantos possuem algum compromisso com esta igreja apostólica, que é seu dever sagrado zelar pelo seu espírito, pela sua fé, para que a Santa Vó Rosa possa lhe conceder a cada dia, a cada instante, a unção gloriosa, não só dela como do Espírito do Pai. E ao mesmo tempo, para explicar àqueles que vão batizar-se, que o seu batismo nas águas, além de todas as virtudes e de todos os importantes significados que tem, o principal deles é este, de dar à sua pessoa o direito de contar também com a unção preciosíssima do Espírito do Pai, para que tenham poder e virtude em sua alma, para serem tementes, obedientes e fiéis. Portanto, todos devem fazer este esforço. E há provas. É muito fácil perceber quando uma pessoa tem realmente, além da sua fé, além de confiar na Santa Vó Rosa, além de confiar nesta igreja apostólica, é muito fácil perceber quando a pessoa conta com a unção do Espírito de Deus. Porque a pessoa que conta com esta unção gloriosa, ela não ama o pecado. Ela vence com facilidade as tentações. Ela deixa com muita facilidade de todos os costumes errados. Ela passa a ter também na sua vida uma sabedoria diferente. Não uma sabedoria para saber realizar os compromissos de sua vida, para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para cuidar da sua casa. Não é só neste sentido, mas uma sabedoria espiritual, para entenderem a doutrina, para compreenderem as coisas do céu, para terem, enfim, virtude, a fim de que possuam a verdadeira fé. Então, este é um dos sinais importantíssimos daquele que tem a unção do Espírito de Deus, é que seja sábio, sábio espiritualmente falando. Também aquele que tem a unção do Espírito de Deus consigo, tem na sua alma um profundo amor, que lhe ajuda a amar o reino do céu sobre todas as coisas, e que lhe ajuda em muito a amar o seu semelhante como a si mesmo. Enfim, a viver na prática do amor espiritual, da verdadeira fé, da verdadeira dedicação. E aquele que possui também esta unção é muito humilde no seu viver, é humilde diante de Deus, é humilde diante de sua igreja, obedece às leis de sua igreja e com humildade e dedicação luta para ser sempre um vencedor. Dando-lhes estas explicações, eu apelo a todos, em primeiro lugar, mesmo àqueles que já são batizados nas águas,
e que são considerados membros desta Igreja Apostólica, que paguem a cada dia o preço espiritual exigido para que a unção do Espírito de Deus jamais lhe abandone. E com ela naturalmente estará a graça da Santa Vó Rosa, a graça de Jesus. E a sua vida será um hino de glória, entoado a eles e a Deus, o nosso Pai. E faço um apelo para aqueles que vão batizar-se, que o façam com muita sinceridade de alma, sabendo que vão se submeter a um dos importantes sacramentos da Igreja e que estarão fazendo a vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e dos demais santos, e que estarão, portanto, dali em diante sendo melhor preparados para contarem sempre com a graça poderosa do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. E eu leio aos irmãos o que está no livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador, livro de doutrina desta Igreja Apostólica, escrito na página 87, versículo 9. Finalmente, apontamos também a sabedoria e a obediência como outras duas provas evidentes da presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Possuindo a virtude do Espírito de Deus consigo, necessariamente a pessoa terá sabedoria para bem governar e organizar sua vida. Igualmente, terá também amor à disciplina, quer dizer, obedecerá à disciplina desta Igreja por amor e convicção. Amor à honra, ao pudor, que é o amor por uma vida honrada e perfeita, vivendo sempre em obediência diante da vontade divina. Eu aconselho a todos, como já disse, a lutarem por isto, em primeiro lugar para honrarem sua igreja, para honrarem esta Igreja Apostólica, para honrarem a Santa Vó Rosa como Consolador, para honrarem a Jesus e ao nosso Pai, e para serem verdadeiramente vencedores em sua vida. Então terão a certeza que a vida do reino dos céus está consigo, e sendo vencedores, guardarão o seu espírito para um dia reinar eternamente na presença de Deus. Amém. Nós vamos fazer agora a oração para encerrar a nossa reunião. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, poderosíssimo Pai, nós te louvamos e te glorificamos pela grande bênção e o grande privilégio que tu concedes principalmente a todo o povo apostólico nestes tempos presentes, de poder contar com a unção preciosíssima do teu Espírito, através da tua misericórdia, através da graça imensa do teu amado Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e da Santa Vó Rosa, o outro Consolador, também através do amparo de todos os teus santos e anjos. Nós te adoramos por isto, ó Pai. E agora, nesta hora, encerrando esta reunião, eu apresento ao Senhor Deus a adoração de todos os teus filhos, e também apresento a adoração e o louvor a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, a nossa bendita e Santa Vó Rosa, o nosso Consolador. E agradecemos a todos os santos do céu pelo amparo que nos concedem. E agora, Santa Vó Rosa, invoco principalmente a tua bênção, a tua virtude, como poderosa representante do Espírito do Pai. E peço que a senhora abençoe a todo o povo apostólico e a todos os ouvintes de Hora Milagrosa, para que todos, tendo entendimento e fé, possam buscar com sinceridade esta grande bênção no seu viver. E rogo também ao Santa Vó Rosa por estes que aqui estão. A senhora conhece os corações, e a senhora sabe e conhece e toma conhecimento, desde que aqui eles chegaram, das necessidades de sua vida. Por isso eu peço por eles, se forem sinceros diante da Senhora e te adorarem com verdadeiro amor e com muita sinceridade, que a senhora os abençoe. Por isso entrego nas tuas mãos as orações e o pedido de cada um deles, e também entrego diante do nosso estimado irmão Aldo, primaz dessa igreja e teu representante, as orações e as necessidades de cada um daqueles que vieram a esta reunião, que com a sua virtude preciosa, o nosso estimado primaz também abençoe a todos que merecerem, e assim tenham alívio no seu viver, tenham gozo, tenham paz, tenham alegria, tenham sabedoria, na comunhão poderosa com todos os santos e na graça imensa da virtude do Espírito Santo do Pai. Santa Vó Rosa, eu apresento também diante da Senhora os pedidos que estão nesta caixa de oração, rogando que a senhora abençoe estas criaturas, desde que verdadeiramente elas o mereçam. Por isso eu oro por todos que estão doentes, enfermos, necessitados, oprimidos, com problemas
Que a senhora tenha misericórdia de todos, que sejam sinceros diante de ti e também sinceros em te buscar na obra desta igreja apostólica. E enfim, que todos os que merecerem tenham alívio. E assim, ó Santa Avó Rosa, que a tua graça e a bênção preciosíssima do Espírito de Deus que a senhora nos concede, jamais abandone o nosso viver e o viver de cada um daqueles que são sinceramente teus e sinceramente apostólicos. E assim esta igreja possa vencer a cada dia na tua graça e na tua bênção, honrando e glorificando o teu nome, o nome de Jesus e de Deus, o nosso Pai. E agora, irmãos, eu lhes concedo a bênção também em nome deles todos. E os abençoo, pedindo igualmente a Santa Avó Rosa que os santos do reino dos céus acompanhem a sua volta para o lar e abençoe o seu descanso esta noite e abençoe a sua vida no dia de amanhã, livrando-os de perigos, desastres e males. E que assim a bênção e a comunhão do Espírito de Deus, a bênção do nosso Pai, a bênção e a virtude gloriosa de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, esta paz gloriosa esteja em todos os corações que merecerem. Amém.